Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana. Tema que Deus tocou muito no meu coração foi de um livro que eu li hoje na Bíblia. É um livro bem curto, só tem apenas 3 capítulos e é um livro do Antigo Testamento, tá? Habacuque, ele era um profeta, né? Ele era um profeta e ele escreveu um livro muito curto. Deus usou ele desta maneira para escrever esse livro. E é um livro que me fez muito refletir sobre os tempos, né, que estamos vivendo e sobre também como está o coração das pessoas. Eu acredito que não é só pela minha cabeça que isso se passa. Eu acredito que isso se passa pela cabeça de milhões, né, bilhões de pessoas. Muitas pessoas devem se perguntar: Jesus falou que ia voltar, até agora Jesus não voltou. E aí, a gente está aqui nesse mundo, acontece tanta maldade, acontece tantas coisas ruins, né? Por que será? E a Bíblia fala, a Bíblia deixou, né, uma escritura dizendo de um homem, um profeta, um homem muito usado por Deus no Antigo Testamento, que ele também se sentia assim naquela época. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas está tendo tanta maldade, né? Mas a verdade é que a maldade humana, ela existe há séculos atrás. O coração humano tem pessoas que realmente o inimigo toma conta, e como essas pessoas fazem, né, maldade, e como pessoas sofrem com a maldade humana. E a Bíblia fala que esse moço, esse profeta, ele se sentia assim. E ele escreveu esse livro aproximadamente 600 e poucos anos antes de Cristo, né? Ele escreveu 500 a 600 anos antes de Cristo, ele escreveu esse livro. E eu gostaria aqui de ler esse livro com vocês, e depois a gente vai bater um papo aqui nos comentários, né? E fazer aqui uma reflexão sobre algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que está por vir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ler a Bíblia, entender a vontade de Deus para a humanidade, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque eu estou sempre trazendo passagens, né, bíblicas, livros da Bíblia, e hoje nós vamos ler o livro de Habacuque, tá? É um profeta do Antigo Testamento. É um livro curtinho. Eu não sei se você já leu. Esse livro, ele é pouco falado, mas é um livro muito importante e que muitas coisas que estão nele tá acontecendo nos dias de hoje também. O coração deste homem que viveu, né, há milênios atrás, o coração dele está como está o coração de muitas pessoas agora, né? E o que ele fez? Ele conversou com Deus. Ele se abriu com Deus e Deus falou com ele. E a gente vai ler aqui esse livro. Capítulo número 1, tá bom? É do Antigo Testamento, tá, gente? É esse livro aqui, ó. O nome dele é um pouquinho diferente, né? Mas se você estiver com a sua Bíblia, eu te convido a pegar a sua Bíblia. E se você não estiver com a sua Bíblia, também não tem problema. Minha Bíblia é uma Bíblia traduzida, então ela é de fácil entendimento. Número 1. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Habacuque. A queixa de Habacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que tolera tanta injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Então aqui, ele está rasgando o coração dele a Deus. Inclusive ele fala, olha, tem muitas pessoas que não obedecem à lei do Senhor, porque a maldade, ela é tanta, ela é tão grande, que as pessoas já nem acreditam em Deus. Por que, Senhor? Quando que o Senhor vai fazer justiça? Né? Ele está inconformado. E hoje em dia, como que a gente vive, né? A gente liga a TV, é coisa ruim que está passando, a gente sai na rua, fica sabendo de alguma coisa ruim que aconteceu, o mundo está pedindo socorro, né? A gente sofre tanto, tem tanta desigualdade, há tanta violência, e a Bíblia fala que esse homem, há milênios, né, atrás, ele já se queixava disso com Deus. E ele fez essas perguntas para Deus. E saiba que você pode orar direto da sua casa, que você pode fazer essas perguntas ao Senhor, né? Porque você não está querendo, sabe, xingar Deus, mas você tem dúvidas, seu coração se encontra com dúvidas, você não sabe por que tanta maldade, você fica triste com o sofrimento das pessoas, e Deus responde esse homem. Deus responde. Vamos ver a resposta do Senhor. No versículo 5. O Senhor disse ao seu povo:
Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar a terra dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos no deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápido como águia, quando se joga sobre o animal que ele está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são inúmeros do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoa dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente com o vento que passa, e eles não adoram outro Deus a não ser a sua própria força. E aí Rabacuque se queixa de novo, porque aqui Rabacuque, ele se questiona com Deus, ele fala: Deus, até quando tanto sofrimento? Por que tanta coisa ruim acontecendo? E Deus responde ele, e fala que ele está vendo tudo que está acontecendo. Deus fala: olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo, e eu vou levantar essa nação, eu vou levantar esse povo que é ruim para resolver isso. Ele fala que vai usar um povo que é ruim. Para você ver, Deus, ele é tão soberano que quando ele quer, ele usa até quem é mal a favor dele. Ele permite maldade e ele também usa isso a favor dele. Então ele diz que ele está atiçando esse povo, que é um povo muito mal, é um povo de guerra, é um povo que mata, é um povo que rouba, né, que invade nações, e ele diz que está atiçando esse povo para resolver esse problema em Judá, que é da onde, né, Rabacuque é. E Rabacuque se queixa de novo para Deus, e ele fala assim: Tu sempre existisses, ó Senhor, o meu Deus santo, tu és imortal, tu és o nosso protetor. O Senhor, tu escolhe os babilônicos e eles deste forças para nos castigar, mas como podes tolerar que esses traidores, essa gente má, os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suporta ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Pois os babilônios pegam outros povos como pescadores pegam peixes, como os seus anzóis, as redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes, oferecem sacrifício às redes e apresentam oferta aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos. Tem muito o que comer. Será que os babilônicos nunca deixarão de lutar e sem dó e piedade continuará a matar o nosso povo? Então aqui, Rabacuque, ele está pedindo para Deus, ele começa, né, indignado, perguntando como pode Deus permitir onde ele mora ter tanta maldade, ter tanta ruindade. E Deus diz que ele vai usar um povo que é pior do que o povo da cidade dele, para acabar com aquela maldade toda, né? E ele fala: como pode? O Senhor vai usar um povo que é pior do que a gente para nos corrigir, para nos castigar? E Deus responde de novo a Rabacuque: eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Os babilônicos serão castigados. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos sempre querem mais. Mas o povo conquistado desprezam os babilônicos e zombam deles, dizendo: ai de vocês que fica rico pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônicos, serão os devedores. Aí os seus credores o forçarão a pagar dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo que é de vocês. Vocês roubaram a riqueza dos povos de muitos países
países e agora vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de vocês, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família, e ao destruir muitos povos, vocês pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes de madeira, as vigas gritam contra vocês. Ai de vocês, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiça. Todo o trabalho forçado dos povos que vocês conquistou não vai adiantar de nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso, e a terra ficará cheia de conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de vocês, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele ficará bêbado, tirará a roupa, e todos veem nu. E você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua própria ira. E você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem o ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de vocês que diz que um ídolo de madeira acorde e que ordena que o ídolo de pedra fique em pé. Será que um ídolo não pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Então aqui Deus disse que ele iria usar sim, né, esse povo mau, esse povo da Babilônia, para invadir Judá, para fazer a destruição, né, do templo. Porém, ele deixou claro que ele só estava atiçando esse povo porque esse povo ele já era ruim, ele já era um povo ruim. Então ele ia usar esse povo para fazer isso, né, porque a cidade de Judá também estava em pecado, né, e Deus estava irado com isso, mas que ele ia fazer a honra e a glória dele, que quem confiasse nele, né, iria viver pela fé, mas que ele ia destruir essas coisas ruins, inclusive a Babilônia, que era um lugar, né, tão ruim. E se a gente pega essa passagem do Antigo Testamento, né, do que Deus disse, né, que ia ter a destruição de Judá, que ele ia usar um povo ruim para fazer essa destruição, se a gente aplica isso no que vai acontecer no Apocalipse, a gente liga muito os acontecimentos passados com os que estão por vir, né, porque hoje em dia nós vivemos também nisso. A gente vive numa maldade humana. E em Apocalipse é muito claro que no final dos tempos, né, nas taças da ira de Deus, a vergonha, ela vai ser exposta, que, por exemplo, a corrupção vamos supor, da religião, ou até mesmo do governo, um vai entregar o outro, um vai brigar com o outro, e tudo isso vai ficar muito exposto. E como está o nosso coração hoje? O nosso coração hoje, ele está igual a desse profeta do Antigo Testamento. O nosso coração hoje se volta se perguntando por que tanta maldade. Mas Deus, ele sempre foi perfeito, e ele sempre viu tudo, só que Deus tem o tempo para tudo. Às vezes a gente acha que está demorando, às vezes a gente não consegue entender, né, por que tudo isso está acontecendo, mas Deus tem um propósito perfeito, ele sempre teve um propósito perfeito, né, e continua assim, a oração de Rabacuque. Essa é uma oração do profeta Rabacuque. O Senhor ouviu falar dos que tem feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que esteja irado. Tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem para o monte Parã, a sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e raio de luz santas das suas mãos, onde se escondem o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme, e ele olha, as nações ficam com medo, os montes antigos se abalam, caem, as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cunchão estão aflitos, e os moradores de Midian estão com medo, e contra os rios, ó Senhor,
que está irado, é contra o mar que está furioso, é por isto que monta os teus cavalos e vem vitoriosos em teu carro de guerra. Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes, as montanhas que te viram a tremem. Uma tromba de água cai do céu, as águas debaixo da terra rugiram, e as suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas, e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que o escolheste. Feriste o chefe dos maus, e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados, quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas. Quando ouviu tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças, e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia que Deus castigará aqueles que nos atacaram. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos curais, mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Então aqui a gente vê como ele exalta Deus, como ele lembra tudo que Deus fez quando Deus tirou o povo do Egito, tantos milagres, né, que Deus fez. Ele exalta Deus com toda a sua grandeza. Então, esse profeta, Habacuque, ele chegou a Deus com o coração cheio de dúvidas. Ele estava com muitas dúvidas, ele não conseguia entender o porquê de tanta violência, de tanta maldade. Tantas pessoas estão com o coração hoje assim, estão com dúvidas, não sabem o que está acontecendo, não sabem por que Deus permite tanta coisa, mas Deus, na verdade, vem tentando moldar o coração do ser humano há muito tempo. Só que Deus, ele é um Deus de livre arbítrio, ele deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões. Afinal de contas, Deus quer que a gente faça as coisas por amor, ele não quer obrigar a gente a fazer as coisas. Porém, Deus também é um Deus de justiça, e ele ouve, ele vê tudo o que acontece. Então aqui, né, está tendo muita desigualdade, está tendo muita injustiça em Judá, só que Deus fala, até o que é mal eu vou usar para trazer justiça. Eu estou vendo tudo, eu estou preparando tudo. E ele usa aquele povo da Babilônia para derrubar o templo, para acabar com tudo aquilo, para fazer reféns aquele povo de Judá. O povo vira escravo, né? Mas Deus fala, e isso vai ser para que a minha justiça seja feita, mas depois também esse povo mau que tomou tudo de vocês, eles também vão sofrer o quê? Consequências, eles vão ser destruídos, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E hoje nós estamos vivendo em cima do quê? De uma profecia. Nós temos o livro do Apocalipse, né? É dito para a gente fazer o quê? Para a gente se arrepender, para a gente melhorar como pessoa, para a gente seguir o quê? Firme, com fé em Deus, porque já tem uma profecia. Assim como Judá tinha uma profecia, né? Porque isso aqui foi escrito anos, né? Foi escrito anos antes de acontecer. Houve uma profecia, né? Para se manter firme, com fé em Deus, né? E hoje a gente vive em cima de uma profecia também. Muitas vezes, por falta da gente ler a Bíblia, da gente ter fé, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas já está escrito o que vai acontecer. Jesus já nos orientou de como que a gente deve ser, como que a gente deve esperar, né? E estudos mostram que desde a época de Adão e Eva até a primeira vinda de Jesus, quando ele veio como homem, né, para o mundo, né, demorou em cerca de 2.000 anos a 4.000 anos, desde a criação, né, do mundo de Adão e Eva. Estuda-se que houve todo esse tempo. E o que aconteceu? A profecia, ela se cumpriu. Porque Deus, ele é um Deus do quê? De palavra. Então imagina quanto tempo que não passou para Jesus nascer. Depois de tudo isso, Jesus veio ao mundo, fez o sacrifício, e não só isso, deixou uma palavra de fé, de esperança, para que, como que agora Deus, ele quer? Antes era olho por olho, dente por dente. Jesus veio para cumprir. Ele veio para cumprir o que Deus quer, que é o arrependimento, né, da humanidade. Então, Deus, ele veio para esse mundo, Jesus, ele veio para esse mundo, para o quê? Para que a gente não perca a nossa salvação. Deus, hoje, ele não quer mais que seja em formas de guerra. Deus, ele quer que a gente tenha um coração aquebrantado, um coração arrependido.
né? Então, Deus, ele vem trabalhando na humanidade de diversas formas, mas com o intuito do quê? De sermos pacificadores, de sermos pessoas de bom caráter, né? Que haja o quê? A transformação. Nós se afastamos de Deus por conta do quê? Do pecado. Tudo começou por conta do pecado. E é exatamente isso que Jesus veio mostrar novamente para a gente, veio lembrar novamente a gente, né? Deus, ele tentou fazer no Antigo Testamento que a humanidade se tornasse melhor como? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, amenizar um pouco da ruindade. Mas o que isso começou a fazer? O que isso começou a acontecer? A humanidade, ela não ficou melhor assim. Ela foi prosperando mais ainda o pecado, a maldade, a matança. As pessoas, elas não mudaram, né? O coração humano não mudou, simplesmente por ter medo do que podia se acontecer. Por exemplo, eu fui lá, matei alguém, então você tem que morrer também, porque você matou. A humanidade, ela não mudou em consequência disso. Continuou o quê? Muitos pecados, muitos erros. O coração humano, ele não mudou. Então Deus, ele mandou Jesus. E ele falou, olha, o meu plano, ele continua sendo o mesmo. O meu plano, ele é de salvação. Ele é de aproximação da humanidade de novo. Porque Deus, ele nunca quis se afastar da humanidade, mas o pecado que o ser humano cometeu afastou Deus. Só que ele falou, olha, o meu plano, eu vim aqui para cumprir o meu plano, o plano de Deus. Porque Deus e Jesus é Deus. Ele falou, olha, o meu plano continua o mesmo. Eu quero o ser humano, eu quero o coração do ser humano. Só que eu quero por meio do arrependimento que sincero. Porque quando as pessoas se arrependem sinceramente, né, se arrepende de coração, ela não vai querer voltar a fazer aquilo. Quando ela busca pelo Espírito Santo, quando Jesus se foi desse mundo, ele disse que ele deixaria quem? O Espírito Santo. E quando a gente busca pelo Espírito Santo, a gente busca melhorar como pessoa, aí sim a gente vai eliminando a maldade do coração e do mundo. Porque quando a gente for morar lá no céu, né, a gente não vai viver num céu onde tem inveja, onde tem calúnia, onde tem pessoas querendo fazer o mal. A gente não vai morar num céu assim. A gente vai morar num céu que o coração das pessoas não vai ter isso, não vai entrar isso no céu. Então, o que que Deus quer? Através de Jesus, ele veio nos mostrar que a humanidade precisa melhorar. Que Jesus vai voltar. Jesus, ele prometeu voltar. Ele está voltando. Então, esse vídeo foi para isso, né? Para a gente ter essa reflexão. Que tudo o que aconteceu, está acontecendo. Está acontecendo em outro país, está acontecendo em outra cidade, está acontecendo no seu bairro, no meu. Mas que Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é justo, né? Ele está vendo tudo. E Deus tem o tempo certo para tudo. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas está demorando. Mas tem tantas pessoas que Deus está dando oportunidade de arrependimento. Porque Deus não fica feliz com o ímpio. Deus não fica feliz em ver que ele está perdendo aquela alma. Deus, ele quer salvar o máximo de pessoas. Então Deus está fazendo o quê? Ele está dando tempo à humanidade. Para ela o quê? Se arrepender. Mas se arrepender de coração. Para ela voltar para Deus. Né? Então, tudo se resume a isso. A humanidade, ela se afastou de Deus. Por conta do quê? Do pecado. Então, a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que procurar mudar. A gente tem que procurar levar a palavra de Deus para as pessoas, porque é exatamente isso que ele quer.